Graça e paz, irmãos. Louvamos ao nosso Deus de toda a graça, pois Ele, por sua bondade, nos reúne aqui nesta manhã em torno do nome do Filho dele, para que unicamente Cristo Jesus seja honrado, seja glorificado, seja expresso em nós. Amados, a maior necessidade que temos, de fato, é de expressar algo que o pastor Humberto na semana passada tratou conosco, a doçura de Cristo. A doçura, a sua majestade, o seu amor, o seu carinho, que tudo isso faz parte de uma expressão única de sua santidade. Venham crer, meus irmãos, que o Senhor tem chamado o seu povo, tem buscado, atraído o seu povo para uma vida diferente, para uma vida de expressão de santidade. Não uma vida religiosa, não é uma expressão apenas de um contexto religioso, mas uma expressão de vida genuína, onde não somente no nosso meio nós possamos estar não só falando, mas expressando a Cristo, mas também nos nossos lares, na nossa convivência na sociedade, no nosso trabalho, como patrões, como empregados, como estudantes, como filhos, como pais. Deus tem chamado o seu povo, meus irmãos, a esta expressão, a doçura do seu Filho. Esse mundo carece de ver uma igreja que genuinamente expresse a Cristo Jesus. Não é simplesmente termos uma doutrina correta, meus irmãos. Não é nós termos o beabá certo. É termos a vida do qual o beabá, o qual falamos, se expressa em nós. O Senhor tem chamado esse povo. E creio que o teu coração está sendo incomodado para isto. Deus quer que você seja instrumento nas mãos dele para expressar o Filho dele, meus irmãos. E que o Senhor nos fale nesta manhã, nesta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração durante esses dias anteriores, que tem uma conotação exortativa, porém será feita com muito amor, para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Porque o que importa é que Cristo cresça e nós diminuamos. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Recentemente, antes de nós lermos aqui o nosso texto, isso é importante dizermos, semana passada eu li um artigo do nosso irmão Ricardo Barbosa Neto, e ele estava considerando esse artigo a respeito do enfraquecimento do amor. E quando ele está discorrendo sobre este assunto, então ele tem em ideia a consideração daquele texto do anúncio profético de Jesus Cristo de Mateus capítulo 24. Quando então os discípulos perguntam para Jesus, que sinais antecederiam a vinda do Senhor? Então Jesus começa a mostrar ali, a partir do capítulo 24, verso 1 em diante, dentro dessa consideração, que muitos falsos cristos surgiriam, muitos falsos profetas estariam aparecendo e diriam mentiras e enganariam a muitos. Depois ele vai falar de várias outras considerações, como guerras entre nações, iria falar sobre terremotos, mas quando ele chega no versículo 12, ele vai falar que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando esse irmão considera este assunto, a partir desse ponto, tem um pequeno trecho que está bastante relacionado com o que nós vamos tratar com vocês nesta manhã. Então ele diz o seguinte: a relação que Jesus apresenta é inversamente proporcional. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, mais iniquidade, menos amor. Mais iniquidade, menos o amor. Isso é uma relação inversamente proporcional. O crescimento da iniquidade implica no enfraquecimento do amor. Vejam, se não é esse o nosso caso,
Na medida em que cresce o pecado em suas mais variadas formas, da corrupção ao crescimento da miséria social, da pornografia a todas as formas de banalização sexual, a violência nas ruas e nos lares, o individualismo autocentrado e narcisista, esfria o amor genuíno e sincero no ser humano. Somos uma geração que vem desaprendendo a amar. Não estou me referindo a uma forma platônica de amor ou aos modelos hollywoodianos que enchem a nossa sala de estar todos os dias, mas de um amor conforme Deus revela nas Escrituras. O amor naquela forma como Ele mesmo nos tem amado e celebrado uma aliança com o seu povo. Então eu estava pensando nisso que este irmão falou e coloquei na minha mente uma pequena equaçãozinha, que o valor do ser humano é igual à quantidade de prazer que ele pode oferecer. Hoje tem uma palavra de ordem que nutre a sociedade humana. Chama-se prazer. Ou seja, o ser humano ele está sendo valorizado na medida em que ele pode dar algum prazer àquele que está com ele. Isto é uma realidade terrível, meus irmãos, que vivemos na nossa sociedade de um modo geral. Sociedade humana. Não importa se nós estamos num país civilizado de primeiro mundo, como era classificado, ou de terceiro mundo. Não importa. A natureza humana, ela é pervertida e ela é centrada unicamente nela mesma. Desesperadamente, nós precisamos, como Igreja de Cristo, da expressão de Cristo para fazermos diferença nessa sociedade, meus irmãos. Agora, olhando para o nosso texto, temos como título o laço do pecado. Temos em Provérbios, capítulo 6, versos 32 e 33, o texto que eu gostaria que nós lêssemos juntos. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Se nós ficássemos simplesmente com esse texto nesta manhã, nós teríamos aqui um grande tema para discorrer com os irmãos. Mas ele simplesmente é uma ponta de lança para avançarmos dentro do que nós queremos tratar com os irmãos. O pecado jamais se apresenta a nós revelando as suas verdadeiras cores. Ele sempre se esconde atrás de uma linda e encantadora máscara. Jamais ouviremos dele: sou teu inimigo mortal, estou aqui para te destruir, para arruinar e enganar. O meu real plano é te enviar para o inferno. Irmãos, o pecado nunca vai se apresentar desta forma. Ele não mostra a sua verdadeira identidade quando ele se aproxima da sua vítima. Ele tem uma máscara toda especial para conquistar aquele que está sendo levado por ele. Examine bem e você perceberá as roupagens do que as roupagens do pecado são finas e sedutoras. O pecado pode conquistar a sua vítima através de uma imagem, um beijo, um elogio, ou até mesmo por uma voz suave através de um telefonema. Por trás de todas estas armadilhas, encontra-se o arqui-inimigo das almas dos homens, Satanás. Irmãos, gostaria que levássemos em consideração este assunto sério do pecado. Este assunto que nós precisamos ter atenção à luz da palavra de Deus. E que o Espírito Santo venha falar a todos nós o real significado deste assunto tão importante e que muitas vezes nós deixamos de lado, com medo de ofender as pessoas, com medo de não sermos verdadeiros com elas. Mas nós temos que verificar que por trás de todo esse aparato, de toda esta roupagem, Satanás, o inimigo de nossas almas, está ali tecendo todo o seu plano para engolir a sua vítima.
Todo pecado agride a santidade de Deus, pois é fruto da rebelião. Todas as formas de pecado são abomináveis ao Senhor, mas o pecado da impureza ou luxúria é repugnante aos seus olhos. É exatamente este que estamos considerando. Certa vez um irmão, tratando sobre a luxúria, disse: o pecado da impureza, a princípio, não parece tão hediondo e venenoso. Ele aparece disfarçado em beleza, simetria e desejabilidade. Não há nada repulsível a seu respeito. Satanás enroupa a sua deusa da luxúria como se fosse um anjo de amor. E a sua aparência tem iludido os homens mais fortes do mundo. Irmãos queridos, ninguém, absolutamente ninguém, tem sobre si uma vacina que possa imunizá-lo de ser atacado por Satanás das mais diversas formas. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum regenerado, de fato pode se apoiar em si mesmo, na sua carne, achando que encontrará força em si mesmo, ou em si mesmos regenerados, para que possa vencer os ataques do inimigo através desse pecado tão terrível. Ninguém. Então nós devemos estar muito atentos com tudo aquilo que está à nossa volta. É um pecado terrível, hediondo e que tem destruído aqueles que se dizem mais fortes. Caem, de fato, nas suas garras. Este pecado maligno tem arruinado raças e nações por todo o mundo, em todos os tempos. A saúde moral e espiritual da família se constituem num sólido fundamento para que uma nação seja sadia. E o que temos visto, ruína nos lares, desenfreada busca por pornografia, homossexualismo, divórcios, separações e adultérios. Muitos, tanto grandes e pequenos, estão enlaçados por este terrível pecado. E o pior de tudo é que há aqueles que vivem na lama deste pecado, professam ser filhos de Deus. Entretanto, será que Deus os tem como seus filhos? Irmãos, este é um parágrafo que nós precisamos pensar. Se vocês estudarem o capítulo 6 de Gênesis, vocês vão verificar o motivo pelo qual Deus, então, pré-anunciou ali o dilúvio. Que a raça humana havia chegado no seu alto índice de perversidade moral. O homem chegou ao seu nível mais baixo de putrefação, aonde ele estava simplesmente sendo conduzido pela sua imoralidade. Então Deus precisou destruir a raça daquela época. E depois vocês têm, no capítulo 18 do mesmo livro de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ali havia a putrefação da raça humana na perversidade desse pecado chamado luxúria e impureza. Irmãos, nós não podemos brincar com isto. Nós não podemos verificar que este pecado é algo simples. É algo tremendamente escravizador, perverso e que mantém a sua vítima escrava. Destrói o seu moral, destrói a sua família, destrói uma sociedade, destrói uma nação. Isso é terrível, meus irmãos. Então nós devemos levar em consideração isto. E como nós consideramos, e vamos falar com mais detalhes isso à frente, há muitos que vivem na lama desse pecado e se dizem novas criaturas, filhos de Deus. Mas será que Deus os tem como seus filhos? Vamos verificar mais adiante algumas questões importantes. O texto a seguir soa em nossos ouvidos como uma voz de trombeta. Nós vamos ler Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não podemos desconsiderar este tão solene grito de alerta das Escrituras Sagradas. Aqui aparece nessa versão que nós lemos a palavra impuros. Numa outra versão
a palavra ela é fornicários. Então quero dizer aos solteiros aqui, a palavra fornicação significa sexo antes do casamento. Isto é pecado, isto é abominação diante de Deus, é inaceitável. Então está respondido. A palavra impureza aqui, lá no seu contexto, nós vamos verificar em uma outra versão, no original é fornicação. Fornicação é pecado que refere-se a sexo antes do casamento. É abominação diante de Deus. O pecado é traiçoeiro, pois num primeiro momento se revela inofensivo e atraente, depois se torna prazeroso e cativante. Ele cria uma falsa e momentânea sensação de paz. Por exemplo, 2 amantes, longe dos olhos indesejáveis dos homens, porém nunca daquele, um D maiúsculo, que vê além das paredes, ao se encontrarem dizem para si, isto me dá tanta paz e alegria, tem um profundo sentimento de prazer e de realização. Esta pseudo-paz no coração do pecador o leva a pensar que não está cometendo nada de errado. Satanás ilude a sua vítima com sólidas argumentações. E uma vez que o engodo foi estabelecido, o pecado da impureza não será visto como abominável. Pelo contrário, muitos que são enredados por este engano são hábeis em formular argumentos que justifiquem a sua imundícia. Eles entendem que as suas práticas refletem apenas naturais mudanças de valores promovidos pela cultura. Na verdade, o que está em curso, sem que eles percebam, é a estratégia maligna da legitimação da iniquidade. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. O pecado, ele vem de maneira muito graciosa, muito saborosa. Não se mostra as verdadeiras garras que há por trás de Satanás para prender e manter escrava a sua vítima. Não há. E como nós demos esse exemplo apenas para ilustrar, estes amantes que se encontram na calada da noite, longe das lentes humanas, mas nunca daquele que perscruta todas as coisas, inclusive o nosso coração, sabe de tudo. Sabe. E muitos que se dizem regenerados entram nessa lama. Só para fazer uma situação de consideração aqui. Vamos supor que nós cremos aqui que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E lá está o Zezinho, com a sua amante, ou com o seu amante, lá nos maiores e deliciosos prazeres, lá no motel. De repente soa-se a última trombeta e acontece o arrebatamento. O amante ou o outro lá, sei lá quem deles está lá, desaparece, o Zezinho some de cena. Nossa, cadê o Zezinho? Ele foi arrebatado. Aquele santo foi para a presença do Senhor. Para com isso, gente. Aquele pervertido que está vivendo na lama do seu pecado vai ser arrebatado. Transformou-se, agora ele é santinho diante do Senhor. Por favor. Isso é blasfêmia contra a palavra de Deus. Isso é imundícia. Isso é baixeza. Oh, meus irmãos, Deus tem chamado um povo para a santidade, para uma vida de expressão de doçura, para que as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, expressem a Cristo, para que a sociedade veja que em nós há diferença, meus irmãos. Que em nós há uma vida poderosa que se expressa em santidade. Agora, infelizmente, até usam argumentações para legitimarem essa iniquidade. Usam as argumentações de Satanás, é lógico. O pecado da luxúria se tornou uma epidemia. Este pecado maligno tem escravizado crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Não só o mundo, mas também, entre aspas, as igrejas estão infestadas deste terrível mal. Atentemos outra vez às palavras de alerta do livro de Apocalipse 22, verso 15. Vamos juntos.
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Muitos, por estarem tão afundados em suas cobiças, são levados a uma total desilusão de si mesmos. Estes nem sabem mais o que realmente pensam. Amam ou mesmo detestam. Com o agravante de que se acostumaram passivamente a algo que os mantém totalmente escravos. Conhece alguém assim, irmãos? Que coisa terrível. Esse texto de Apocalipse também aparece a palavra impuros. Impuros. Lá na outra versão aparece aqueles que cometem prostituição. E prostituição é toda forma de pecado imoral, inclusive aquele que eu considerei há pouco, a fornicação, sexo antes do casamento. É pecado, imundícia diante do Senhor. Ele não aceita, porque isso agride a santidade. Isso agride. O irmão David Wilkerson, tratando deste assunto, escreveu: a mente fica tão distorcida pelo pecado que leva os homens a temerem o câncer, mas rirem do inferno. Buscam ajuda por uma dor de dente, porém permitem que suas almas entrem em decadência e se percam pela negligência. Que pena, que estupidez! Só com o passar do tempo o pecado revela a sua verdadeira natureza cancerosa. O homem peca e porque não cai morto, ele acha que não é perigoso. Sua consciência cauterizada não lhe causa nenhuma dor no corpo. O peso do pecado cresce devagar e o indivíduo não tem ideia do quanto está carregado dele. Oh, meus irmãos, que palavra de advertência, que palavra séria. Pessoas que ficam mais preocupadas em tratar dos seus problemas dentários ou dos seus problemas de saúde, mas estão completamente desligados desse assunto tão profundo que é o pecado. E permitem que suas vidas sejam governadas por essa imundícia. Meus irmãos, Deus tem nos chamado à santidade. Eu tenho pensado sobre esse assunto. Eu tenho visto que não há mais como nós fugirmos dessa responsabilidade, meus irmãos. Nós vamos dar conta diante de Deus, como vamos falar logo mais. E daí, o que vamos dizer para Ele? E nós não podemos dizer: ah, Senhor, eu não consigo. Se você disser isto, você vai ter que dizer abertamente, como o pastor Antônio Buchaim dizia. Você vai ter que dizer o seguinte: que o diabo foi muito mais poderoso para colocar essa imundícia em você do que Jesus Cristo de removê-la. Na realidade, você tem que confessar: eu amo o meu pecado, eu tenho prazer em me lambuzar nele. Agora, Deus tem misericórdia de mim, livra-me de mim mesmo, livra-me desse pecado maldito que me mantém escravo. É reconhecer, é saber que isto é coisa séria. Não podemos brincar com isto. Este terrível pecado da impureza tem tomado conta de muitos lares. Diluíram-se completamente o valor e o respeito pela dignidade humana. Hoje em dia, é quase impossível não se ter contato com as insinuações deste pecado da luxúria. A cada momento, os nossos olhos e ouvidos são agredidos pela avalanche de todo tipo de nojeira e perversidades própria do homem caído, através de piadas sujas, e-mails idiotas, comentários vulgares, revistas, jornais, televisão, internet. Todos nós estamos sendo bombardeados por esta lama vinda do inferno. E por favor, eu dou muitas graças a Deus porque nunca mais me enviaram e-mails idiotas. Irmãos, e não me envie mesmo. E se você é filho de Deus, deleta essa desgraça. Peça àquela pessoa para não mais enviar esse lixo do inferno para você. Aqueles risinhos de canto de boca, quando as piadas são sujas, são pervertidas, são engraçadinhas, mas são perniciosas. Violento a santidade de Cristo. Senhor, Jesus morreu por nosso pecado, meus irmãos, por essa nojeira. E nós vamos dar conta disso diante dele. E nós vamos brincar com isso, meus irmãos. Sorrisinho de canto de boca, aquele sorrisinho malicioso com quem gostou daquela piadinha nojenta, imunda. Ah, não, meus irmãos. Deus tem nos chamado para a santidade.
Me chame de legalista ou moralista, como vou dizer aqui na frente. Mas me ouçam. Quero dizer a vocês, meus irmãos, a quem está me ouvindo de longe e os de perto. Eu estou limpo do sangue de cada um que está me ouvindo. Limpo do sangue diante de Deus. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus do bem e o mal que tivemos feito por meio do corpo. Isto para o regenerado. E para aqueles que enfrentarão o trono branco, estou limpo também. Limpo do sangue. Porque ninguém poderá dizer, se nunca mais falar desse assunto aqui, que não ouviu, pelo menos esses que estão aqui presentes e aqueles que estão me assistindo. Estou limpo do sangue. Estou limpo. Porque isto é sério, meus irmãos. Nós devemos verificar o que a palavra de Deus tem a nos mostrar na seriedade deste assunto. Essa sujeira vinda do inferno. Nós não podemos admitir, nós somos santos. E o que mais entristece é que muitos que se dizem cristãos se alimentam e se deliciam com esta podridão e acusam de legalistas ou moralistas aqueles que os censuram. É o fim dos tempos. Para estes, uma palavra de advertência em Hebreus 3,13. Vamos ler. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esta é uma palavra de exortação daquele que escreveu esta carta. Exortarmos mutuamente todos os dias, para que nós não sejamos endurecidos pelo pecado. Há muitas pessoas, meus irmãos, que estão com a consciência cauterizada. Pecam e não têm mais nenhum sentimento sequer de que mancharam a santidade de Deus. Aliás, todo pecado tem várias vertentes que atingem. Primeiro, atinge a santidade de Deus. Atinge. Dignifica Satanás, é o segundo aspecto. Satanás dá alegria com os seus demônios, expressa alegria em sua volta. Entristece a Deus, dignifica Satanás. Agride a sua família, o seu cônjuge, agride os seus filhos, agride a igreja de Cristo, macula a igreja de Cristo e agride a sociedade, polui esta nação. É isto. Vejam as nuances que um pecado é capaz de fazer. Nós não podemos brincar com esse assunto, meus irmãos. Fomos chamados para viver santos. Não que nós tenhamos condição, ninguém tem. Mas é Cristo em nós, é reconhecermos que a nossa carne para nada aproveita. Não é teu lado ruim da carne que está pecando, não. É você mesmo, é toda a tua carne que não presta, é a minha também. A minha carne nunca vai melhorar. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Convém que Cristo cresça ou diminua. Esse é o ponto. Agora, a questão é, queremos isto? Estamos desejosos disto? O irmão Billy Graham, com muita propriedade, falou: o pecado da imoralidade é uma das mais afiadas armas do inferno para a destruição das almas, e Satanás a tem usado eficientemente desde a aurora da criação até o dia de hoje. Esse pecado parece que nunca perde o caráter sutil do seu ataque inicial e nem o caráter destruidor do seu resultado final. A sua beleza perde unicamente para a sua natureza mortífera. Percebam só que vários irmãos, e tem tantos outros que nós nem citamos aqui, mesmo porque não temos espaço para isto. Isso é apenas uma consideração introdutória de uma realidade. E nós já começamos a tocar a seriedade deste assunto. Irmãos trataram deste assunto com muita propriedade. E nós temos um deles aqui citado, mostrando a perversidade deste tão terrível pecado. Todo pecado é perverso, como nós dissemos lá no começo. Todos eles são abominação a Deus, porque parte de uma rebelião. Mas nós estamos considerando um. E por que estamos considerando este, meus irmãos? Porque ele está dentro do contexto dos últimos tempos. Vários sinais nós teríamos que mostrariam que Cristo está à porta para buscar a sua igreja. E um destes sinais, de fato, é esse aumento da imoralidade, dessa perversidade, aonde agora o homem desceu ao seu nível mais baixo da sua condição.
Se nós estudarmos o homem dentro do seu contexto primitivo, nós podemos pegar qualquer época, porque a história dessa humanidade tem 6.000 anos. 6.000 anos a história dessa humanidade. Se pegarmos o homem mais primitivo e colocarmos diante ou em frente de um homem atual, um homem moderno, nós vamos verificar o seguinte, que não houve evolução no seu sentido moral no homem, e sim involução. Porque a Bíblia diz, lá pela palavra do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos os dias seriam difíceis, os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. Eles seriam desafeiçoados, desobedientes, mentirosos. Esta é a realidade. Então o homem não evoluiu do ponto de vista moral, ele evoluiu. E o homem, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus e a sua misericórdia, juntando no freio de mão da natureza humana, há muito nós teríamos se autodestruído como Sodoma e Gomorra. Há muito tempo. Mas Deus é misericordioso e refreia e segura a perversidade do homem. É só vocês lerem as manchetes. Não tem se é criança, se é um homem já de idades que faz o que faz com filha. A pedofilia, a loucura, a perversidade, a maldição que o homem está envolvido. Tudo isso debaixo da regência satânica. É só ler os jornais. Não tem se é uma pessoa culta, se mora num país de alta sociedade, ou se mora no mais remoto canto desse planeta, mas ali está a perversidade, porque o coração do homem é perverso. Nós nascemos de modo perverso, nós somos malignos por natureza, e não há solução para o homem. Não há a partir de Cristo, como nós vamos considerar depois. Não há solução. Um homem é perverso. Nós podemos dar todas as condições sociais, intelectuais para o homem. Nós podemos dar todas as condições de vida para este homem. Ele vai se autodestruir, porque ele não se suporta, tamanho é o seu ego. E este pecado, em especial que estamos considerando, ele está, de fato, nos apontando para a iminente volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Se ele vir, eu sou daqueles que creem que o Senhor vai buscar os seus com todo respeito e com muita consideração, com muitas verdades vistas na palavra de Deus, que poderemos adentrar a grande tribulação. Mas ainda o meu coração tem descansado neste aspecto. Mas isso não deve servir muito de consolo não, porque na realidade o Senhor vem buscar santos, a sua igreja. Sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, para estar com Ele. Agora, será que estamos preparados? Quão lamentável é para aquelas pessoas que um dia sentiram muito prazer na luxúria, mas hoje sofrem terrivelmente, pois se tornaram escravas da imoralidade, porque não mais conseguem abandonar a carnalidade, se tornaram bonecos de Satanás. Este é um estado de tristeza e de miséria. É ou não é? É que nem cocaína, meus irmãos. É que nem droga. Pessoas diante da telinha da internet, destruindo casamentos, porque as pessoas que se alimentam daquela podridão estão dando adeus ao seu casamento. Elas esfriam no seu amor e naquela relação inversamente proporcional. Quanto mais iniquidade pratica, mais detestam a esposa, mais detestam o filho. Não querem mais, porque estão tomados por um pecado maldito. Estão escravizados. É digno de dó. Mas será que para estes tem libertação? Oh, meus irmãos, dizer não aqui é rasgar a Bíblia. Tem libertação sim. Nós vamos considerar isto. Tem libertação. As pessoas serem libertas desse maldito pecado, reestruturarem as suas famílias, amarem os seus filhos com o amor de Cristo. Tem sim. Agora a questão, quer ou não quer? Esta é a questão. Não brinque com o pecado. O pecado não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele vai manter o homem e a mulher debaixo de um tacão, de uma escravidão tal. E vai mantê-lo, de fato, nesse grilhão.
E só Cristo pode romper. Agora, quero ser liberto? Quero experimentar isto? Oh, meus irmãos, não pense que essa mensagem está pesada, não. Ela não fala toda a verdade ainda. Ela está na periferia de uma realidade que envolve a sujidade da vida do ser humano. Mas Deus nos ama de tal maneira, e não entendo porquê, que providenciou o meio pelo qual nós seremos salvos. Não tampe seus ouvidos agora, não pense lá fora. Não deixe que Satanás leve seus pensamentos lá para fora. Não feche o filtro, ouça até o fim. Todos que me assistem, que estão aqui, que irão ouvir depois, ouçam até o fim. Porque Cristo tem a libertação para nós. O que é tudo isto senão escravidão? O Senhor Jesus disse em João 8,34. Vamos ler. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O Senhor Jesus está revelando neste texto a seriedade e a malignidade do pecado, mostrando o senhorio despótico que ele exerce sobre os seus súditos. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, se eu cometo pecado e sou escravo do pecado, logo ele se constitui meu senhor. E senhor não pede, manda. O senhor não faz sugestão, ele impõe. Ele impõe porque ele dominou o homem. Ele mantém cativo o homem. Como nós falamos lá atrás. Ele, nas mãos de Satanás, este homem, é um boneco. Vai para lá, vem para cá. E ele manipula por um prazer de 5 minutos um homem, para que ele destrua toda uma vida, toda uma família. É incrível. É como nosso Wilkerson, nosso irmão, falou lá. Que pena, que estupidez, nós sermos levados por tão baixo sentimento. E não nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado. Se tem nos dado uma família, Ele há de dar uma família para você que espera por ela, para que você possa usufruir da bênção que é ter uma relação à luz da palavra de Deus. Ele tem isto, absolutamente segura, com a bênção dele. O que mais importante? E o mais assustador de tudo o que está sendo exposto é que muitos cristãos, nascidos de novo, que tristeza para o Senhor e para a sua igreja, se encontram envolvidos não só com o pecado da luxúria, mas também em outros como bebedeira, maledicência, julgamento, mentiras. Além disso, a desgraça maior é que a maioria destes filhos de Deus está acomodada em seu erro. Justificam o seu estado, alegando que estão, entre aspas, esperando na graça de Deus. Estes que assim agem estão desprezando descaradamente toda a provisão da graça que já foi dada pelo Senhor. Meus irmãos, o que vocês acham de uma cena assim? Real. Eu vou fazer uma despedida de solteiro e vou lá naquela boate de onde tem striptease. Mas meu irmão, você vai para lá? Meu irmão, estou na graça. O que vocês acham disso? Isso é real. Que graça é esta? Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro muito interessante, alguns livros. E num deles, ele trata exatamente, ele usa lá uma expressão, graça barata. Graça barata. Criaram um artifício que legitima a sua podridão. E não querem uma mudança real, porque amam o seu pecado e se escondem atrás dessa graça. Estou esperando na graça. Se a graça não fizer, eu não posso. Vamos ver mais adiante aqui algumas coisas. Devemos nos lembrar que todos nós, os regenerados, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5:10 está escrito, vamos ler. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia, todos os salvos estarão frente a frente com o Senhor. Que desculpa você dará pela sua total negligência?
Irmãos, esse tribunal aqui é para santo. Existem 2 tribunais que a palavra de Deus mostram. O segundo, não este, que a Bíblia fala, é o trono do juízo de Deus. É o trono branco. Lá, grandes e pequenos, aqueles que viveram em todas as épocas, mas que não nasceram de novo. Estes estarão diante de Deus para ouvir simplesmente a sentença, a homologação da sua sentença, a condenação. Não tem mais salvação, trono branco. Mas aqui, irmãos, fala de regenerados. Regenerados. Todos nós vamos estar diante do Senhor para dar conta do bem e o mal que tivermos feito por meio do corpo. E nós vamos receber bem ou mal. Aí depois vocês vão estudar a palavra de Deus e Deus vai revelar no vosso coração toda essa questão. Nesse ponto do estudo, nós precisamos levantar 2 perguntas. Primeira, a salvação para o perverso atolado na sujidade de sua luxúria? Nessa primeira pergunta, irmãos, eu estou levantando a questão referente àquele que nunca se rendeu ao Senhor, não conhece Jesus. É o perverso. É aquele que está destituído literalmente da graça de Deus. Será que a salvação, ainda mais se ele está atolado na sujeira da sua luxúria? A segunda pergunta agora. Será possível para aquele que foi salvo viver uma vida liberta das garras do pecado? Então essa pergunta envolve os santos, aqueles que um dia foram regenerados e ganharam vida no Espírito. São salvos. Mas será possível para estes que foram salvos viver uma vida liberta das garras do pecado? Essa é a pergunta. A resposta é única para as 2 questões levantadas. Sim. Sim. Há salvação para o perverso? Sim. Há libertação para o salvo? Sim. Verdadeiramente é possível ser liberto de qualquer tipo de pecado. Nada, absolutamente nada pode ser mais forte do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é, será que cremos nisso? Ou mesmo desejamos isto? Essa é a questão. Será que cremos nisso? Será que cremos que Cristo é poderoso mesmo para me libertar de mim mesmo, do meu pecado e desse especial que estamos considerando a luxúria? Será? Oh, meus irmãos, sim! Ele verdadeiramente tem todo o poder. Agora, creio nisto, ou mesmo desejo isto. Tem pessoas que afagam o seu pecado. Tem pessoas que cuidam do seu pecado e acariciam o seu pecado porque, de fato, são coisas gostosas que envolvem o prazer da sua carne. Vivem na calada da noite, manifestando as suas taras, os seus desejos. Porque gostam. E não reconhecem que são verdadeiros escravos dessa maldição. São bonecos de Satanás. Oh, meus irmãos, leve a sério este assunto. Não brinque com o pecado. Não brinque com isto. Ou você pensa porque você decorou, que você foi incluído em Cristo, que você foi crucificado em Cristo, que não mais você, mas Cristo vive em você. Esta decoreba vai lhe colocar diante de Deus salvo? Esqueça! É uma genuína experiência. Você tem essa informação maravilhosa, sabe disto. Mas se não transformar a tua vida, isso que você sabe é simplesmente uma semente plantada num caminho que está endurecido de tanta passagem por ele. A semente foi plantada, chão duro, vem um passarinho, come aquela semente. Ou seja, a palavra de Deus não tem fruto nenhum na vida de uma pessoa assim. A boa notícia é que Cristo já realizou uma obra de libertação. Não existe grilhão suficientemente poderoso que seja capaz de resistir à obra de Cristo realizada na cruz. O poder do Senhor faz com que todas as correntes do pecado se derretam como se fossem cera. Rejeite todo sussurro satânico que afirma que para você não existe cura ou libertação. A palavra de Deus em João 8, 32 e 36 diz, vamos ler, irmãos.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos capazes de dizer amém a estas palavras, irmãos? Hein? Irmãos, percebam, faça aí uma avaliação sintomática. Às vezes, esta palavra que está sendo anunciada aqui, ela está numa parte extremamente superficial da nossa mente. Sabe o que significa isso? Endurecimento do pecado. Ação satânica sobre a nossa mente. Significa que esta seriedade destas verdades aqui expressas não tocam o nosso coração, não significam nada. É como se água caíssem sobre as costas de um pato. Não para. Ela escorre. Isso chama-se endurecimento pelo pecado, isso chama-se cauterização de consciência, que Deus tenha misericórdia de você. Agora, meu irmão, minha irmã, leve a sério isto. Leve a sério este assunto. Para o perverso que está condenado ao inferno, a boa nova é que Jesus Cristo o ama e já providenciou um caminho para a sua salvação. Ele não mais precisa viver escravo da luxúria e de nenhum outro pecado. Porém, se faz necessário que ele reconheça que é um perdido, portanto, merecedor do justo castigo eterno, deve também olhar para a cruz, pois lá o Senhor Jesus morreu, não apenas como nosso substituto, mas também como nosso representante. Ele não só morreu por nós, mas nós também morremos nele. Vamos ver a primeira parte de Romanos 6,6, irmãos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Irmãos, é a palavra de Deus. O teu velho homem, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Já foi. Estamos livres, irmãos. Livres. A obra está pronta, não há mais nada a ser feito. Ele fez. E se está claro para o pecador que o seu velho homem morreu em Cristo, pode ele agora descansar, pois com O maiúsculo, outra vida, a de Cristo irá governá-lo. Como nós dissemos aqui, então, a de Cristo ressuscitado. Gálatas 2, 20, a parte A, vamos ler. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, observe a amorosa promessa da palavra de Deus para todos os pecadores. Vamos ler 1 Timóteo 2, 4, a parte A. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. O que fazer? Renda-se. Meu querido, talvez você pela primeira vez está ouvindo essa palavra e você está nesse grilhão, nesse maldito pecado da luxúria e qualquer outro. Às vezes é uma mentira, às vezes o pecado da justiça própria. São tantas as nuances do pecado, não importa. Mas se atingiu este ou qualquer outro, e se você não tem certeza que você nasceu de novo, a palavra é para você. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. E agora não mais você diz, você vive, mas Cristo vive em você. Se apodere, se aproprie dessa verdade. E a promessa é para você aqui. Deus deseja que você seja salvo. Ele deseja isso. Ora, o desejo de Deus é este. Qual é agora a ligação que deve haver? É você se render. Porque Ele deseja, mas Ele não vai violentar a sua decisão moral. Ele não vai entrar dentro de você para decidir por você. Você vai dizer, eu preciso, eu quero, meu Deus. Eu sou um escravo do pecado, meu Deus. Eu amo o pecado. Eu sei que ele te agride. Ele é prazeroso para mim, mas isso é uma escravidão, meu Deus. Tem misericórdia de mim. O Espírito Santo é quem vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E pela palavra dele, quando ele faz isso, então nós podemos verdadeiramente nos render a ele. E ganhamos uma nova vida. E vivemos uma vida plena diante dele. Libertas das algemas do pecado. Agora nós precisamos responder a segunda pergunta. Para você que é um regenerado, mas vive ainda agrilhoado por qualquer tipo de pecado, inclusive esse que estamos considerando, sofrendo profundamente por causa da sua escravidão. Vejam só, quando eu estava escrevendo aqui, o Espírito me colocou isso aqui. Põe
Põe-se entre vírgulas aqui, sofrendo profundamente por causa da sua escravidão. Porque quem não sofre, tem alguma coisa errada. Se é regenerado e peca e está tudo muito bom, tem alguma coisa errada. É óbvio que ele gera o prazer, mas a tristeza vai bater muito forte no coração de um regenerado quando ele faz qualquer coisa contra a santidade de Deus. Ele vai se entristecer no seu íntimo. Então, repetindo, para você que é um regenerado, mas vive ainda agrilhoado por qualquer tipo de pecado, sofrendo profundamente por causa da sua escravidão, medite na história a seguir. Preste atenção. O diretor da cadeia chama um prisioneiro, lhe mostra um documento oficial e diz: tenho em mãos o seu perdão. Você crê nisso? O prisioneiro acena com a cabeça e diz: sim, eu creio. O diretor abre o envelope do documento, lê o perdão em voz alta, volta-se para o prisioneiro e diz: você é um homem livre. Você pode ir embora a hora que quiser. O pobre prisioneiro equivocado aperta as mãos do diretor da cadeia e diz: obrigado. E volta direto para a cela aos antigos companheiros. Moral da história? Só é escravo quem quer. Caro irmão, você é livre, pois Cristo Jesus já pagou um preço muito alto por você. Simplesmente creia e desfrute da sua plena liberdade. Livre ou escravo? Agora pergunta, qual será a sua opção? Qual será? Irmãos, a nossa liberdade é uma realidade. O escrito de dívida já foi rasgado. Não há mais nenhuma acusação contra os santos. Não há pecado algum que possa dominar um regenerado. Porque Cristo é a nossa vida. O Cristo ressurreto, o exaltado, habita em nós. Se você nasceu de novo, você é um liberto, meus irmãos. Você é um liberto, meu irmão. Confie nisso, creia nisso, professe isto. Agora você crê? Agora, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia e que a palavra possa verdadeiramente ter falado ao nosso coração. Queridos,